Olá pessoal, estamos aqui para falar sobre o assunto, sobre a aula de ovos e vamos começar com algumas informações bem importantes a respeito desse alimento. Primeiro, o ovo é altamente nutritivo, ele é um alimento barato, não é? Dentro dessa composição nutricional do ovo, pensando na clara, nós temos a principal proteína que é a albumina, né? Na gema, nós temos carotenoides, que dá a cor maravilhosa amarela do ovo, que é a zeaxantina e a luteína. O ovo também, essa gema, também tem minerais, também tem vitaminas, também tem lecitina, que é uma gordura. Também temos colina, também temos colesterol. E lembrando que o colesterol é bastante importante, porque ele é precursor para a síntese da vitamina D, não é? Também é precursor de hormônios esteroides, e também o colesterol faz estabilidade, não é? Das estruturas das membranas celulares. Então tem uma grande importância. Veja, o ovo ele é utilizado como proteína padrão para estudos que avaliam a qualidade proteica dos alimentos. O que significa uma proteína padrão? Significa que, bom, eu vou avaliar a proteína de soja, não é? Envolvida aí vou colocar essa proteína como proteína fonte em determinado produto que eu vou desenvolver. Então, para você saber se essa proteína que eu vou usar nesse novo alimento, como que é o comportamento dela em termos de aminograma, que vai mostrar toda a quantidade, quais são esses aminoácidos presentes, então, nessa soja, não é? A proteína padrão, ela entra como padrão de referência, não é? É isso que significa proteína padrão, é a referência para você analisar essa proteína de soja que vai ser incorporada num novo produto, certo? Então, uma proteína de extrema importância. Outra característica que a gente tem que pensar é a digestibilidade. A digestibilidade do ovo é uma digestibilidade acima de 90% comparada de carne, né? Então, é um alimento excelente para consumo. As quantidades de colesterol podem variar de 50 a 250 miligramas, dependendo do ovo, da variedade e do tamanho. Então, você vê que é uma fonte de colesterol importante na dieta, não é? Veja, falamos aí da albumina, e a gente tem que pensar que a albumina, pensando na albumina sérica do indivíduo, ela é importante marcador bioquímico que deve ser avaliado nutricionalmente no paciente quando esse paciente desenvolve desnutrição. Principalmente a desnutrição que evolui para caquexia em casos de câncer. Por que é um importante marcador bioquímico? Porque a albumina, ela faz transporte de nutrientes. E se as células não têm nutrientes, ela que leva essa proteína, essa albumina que leva os nutrientes para as células do nosso organismo. E se a célula não tem nutriente, ela não produz energia. E se não produz energia, a gente não consegue desenvolver as funções, não é? Diárias. Então, essa albumina sérica deve ser dosada nesses casos de desnutrição na avaliação nutricional desse paciente para você realmente achar uma resposta satisfatória de como está o andamento o andamento nutricional desse indivíduo, não é? Para verificar se ele está com hipoalbuminemia, porque compromete toda a distribuição de nutrientes do organismo, não é? E aí só com alimentação não é possível. Em caso de hipoalbuminemia, você tem que suplementar para chegar o nutriente na sua célula. Isso é uma importância. Veja, o órgão que produz albumina no nosso organismo é o fígado. O fígado é o principal
órgão metabólico do organismo, porque ele não faz só isso, ele faz diversas outras funções metabólicas importantes. Então, essa albumina é sintetizada então pelo hepatócito, que é a célula do fígado, e quem faz essa função é o RNA mensageiro. Então, ele tem uma importância não, assim, em termos comparando esse ovo, por ter uma quantidade de albumina bastante importante, não é? E fazendo associação aí com essa desnutrição, veja tamanha importância da albumina em si para o nosso organismo, não é? Outra importância que nós temos aqui importâncias tecnológicas que esse ovo oferece também. Oferece importâncias tecnológicas no sentido de formação de espuma e no sentido de emulsão. Veja, a formação de espuma ela é dada também pelas proteínas da clara do ovo. A albumina está envolvida nesse processo. E por que existe essa capacidade de formação de espuma? Pela característica dessa proteína. Né? Então, a formação de espuma é uma característica. E você consegue essa formação de espuma com ação mecânica das mãos ou de batedeira. Quando você faz essa formação dessa clara em neve, você faz com que haja desnaturação dessa proteína, não é? Tanto é que a clara in natura ela tem uma característica transparente, a coloração, né? E quando forma espuma, que é no caso a clara em neve, ela já está branca. Então, isso é devido à desnaturação dessas proteínas. Então, essa formação de espuma é importante, por exemplo, em bolos, em receitas de bolos, que você tem uma leveza, tem uma aeração. Essa formação de espuma também é importante em mousses que levam clara em neve, né, que também ficam com uma característica de leveza, aerado. E a característica de emulsão, que é a gema, que é responsável por isso, é importante porque dá liga. Então, receitas que não levam ovo, por exemplo, muitos bolos levam ovo na sua composição de ingredientes ou de pães. Se não leva ovo, necessariamente, tem que usar óleo, porque são características dos lipídios a emulsão, no sentido de dar liga a esse alimento, porque senão você não tem uma estrutura de ligação entre esses nutrientes e aí o resultado do produto final fica ruim. Então é nesse sentido. Outra importância dos ovos é a gente olhar a qualidade, saber se um ovo é fresco ou não. Como que a gente faz isso? O ovo fresco, quando você quebra a casca do ovo, você tem uma gema firme e muito bem instalada, né? Ela é firme, ela é durinha. Isso é um ovo fresco. O ovo que não é fresco, quando você quebra esse ovo, você percebe que a gema esparrama, não é? E isso significa que o ovo não está fresco. Então, ok? Vamos ver mais informações aqui. Então, o que mais podemos falar, né? Que o ovo é um corpo unicelular, formado no ovário no oviduto, composto de protoplasmas, vesículas germinativas e envoltórios. São alimentos de grande versatilidade na alimentação. As características de composição contribuem para a diversidade de aplicações. São bom conteúdo, então, de proteína, de elevada solubilidade, a capacidade de formação de espuma e a presença de lectina e gordura da gema, né? Isso nós falamos aqui. Prosseguindo, então, o ovo fresco possui clara espessa, uma gema arredondada e fixa no centro, membranas internas e externas aderidas à casca, né, que seria a câmara de ar. A casca do ovo é porosa e composta por escleroproteína, colágeno e minerais. Após
apóstula, o ovo fresco é ligeiramente ácido devido à presença do gás carbônico. Uma camada de muco reveste essa casca e à medida que o ar entra pela casca, a clara perde o seu espessamento, o pH torna-se alcalino e o processamento de deterioração se inicia. Então, a gente tem que também, para manter a qualidade do ovo, colocá-lo em refrigeração, para essa vida útil também ser prolongada, tá bom? Então, a gente acaba aqui a parte 1 dos ovos e voltamos a falar brevemente sobre a parte 2. Um beijo carinhoso. Tchau, tchau.